Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se não é inscrito, eu quero convidar você a inscrever-se, a acionar o sininho das notificações, assistir o vídeo até o final, deixar o seu like aí para me ajudar a fortalecer o meu canal e também compartilhar este vídeo, com mais pessoas nas suas redes sociais, amigos, família, irmãos da igreja, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a última lição, do terceiro trimestre das revistas da CPAD. Nós estudamos nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Foram 12 lições abençoadas e hoje a última lição, de número 13, que também será uma lição edificante, uma lição reflexiva para nós. Você que já é inscrito em meu canal, seja muito bem-vindo também e muito obrigado por acompanhar o meu conteúdo aqui toda semana. Então vamos lá, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia principalmente, pegue o seu caderno de anotações e também a sua caneta, porque logo após a vinheta nós vamos começar a estudar a palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título O Cativeiro de Judá. O texto áureo da nossa lição diz: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 16. A verdade prática é um texto pequeno, mas muito profundo, que diz: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Olha aqui, que verdade prática, A leitura bíblica em classe, eu vou deixar aqui na tela, está no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos 18 a 20, e também capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 10. Você pode dar uma paradinha no vídeo, efetuar a leitura, porque é muito importante que você faça isso, porque a leitura bíblica em classe é a base de toda lição. Todas as lições são baseadas nas leituras bíblicas, em classe. Eu vou deixar aqui agora um esboço da lição, uma visão geral do que nós vamos estudar hoje. A lição está dividida, o primeiro ponto, o declínio espiritual de Judá. Segundo ponto, a obstinação de Zedequias e sua queda. E o terceiro ponto, Jerusalém é cercada e levada cativa. E, logicamente, todos os seus pontos têm as suas subdivisões, que nós chamamos de subpontos. Então, nós vamos tivemos aqui uma visão geral do que nós vamos estudar. Então vamos para a lição realmente a partir da introdução. O nosso autor coloca aí que a fase final do reino de Judá, que nós aprendemos lá na lição de número 2, que o reino foi dividido, então o reino de Judá, o reino do sul, a fase final deste reino foi protagonizada por 4 últimos reis da nação de Judá. O primeiro rei, chamado Joacás, que era um filho do rei Josias, que nós estudamos em lição anterior. O rei Joaquim,
Jeoaquim, melhor dizendo, que foi o rei que viveu na época da primeira invasão da Babilônia em Judá, que se deu no ano 605 a.C. O terceiro rei, o rei Joaquim, né, que viveu na segunda invasão da Babilônia para com a nação de Judá, no ano de 597 a.C. E o último rei da nação de Judá, né, Zedequias, que foi morto na terceira invasão do exército babilônico, né, em Judá, no ano 586 a.C. Então, essas três datas são muito importantes para entender o cativeiro de Judá. Por quê? Porque Judá foi invadida por 3 vezes. Primeiro, no ano 605 a.C., segunda vez no ano 597 a.C. e na terceira vez no ano 586 a.C. Então, é sobre essa destruição, né, esse cativeiro de Judá, que nós vamos estudar nesta lição, na lição de hoje. Vamos lá, no primeiro ponto, o declínio espiritual de Judá. Nós vamos ver aqui como que a nação ela foi declinando espiritualmente até chegar, né, no limite da misericórdia de Deus, vamos colocar assim, né, entre aspas, no limite da misericórdia de Deus, e para que Deus agisse. Então eles foram declinando espiritualmente. Aí no subtópico 1, diz as advertências dos profetas. Então, os profetas do Antigo Testamento falaram, né? Muitos falaram incansavelmente, advertindo o povo, né? Denunciando o pecado, denunciando as injustiças. Nós vamos estar lendo aqui no livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi o que esteve mais perto, vamos dizer assim, da destruição final, né, de Jerusalém, no ano 586 a.C. Lá no versículo, no capítulo 11, nós vamos ver aqui, o versículo de número 9, diz o seguinte: disse-me mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Então você pode ver que Deus disse a Jeremias, né? Disse-me o Senhor. E aí o versículo 10, ele vai falar aquilo que Deus está denunciando. Que diz, versículo 10, Jeremias 11 e 10. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para o servir, a casa de Israel e a casa de Judá, que é o reino do sul, quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Então aqui nós vemos as denúncias, né, dos profetas para com a nação, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, Judá. Né? Deus, ele não age, aprenda isso. Deus, ele não age, não decreta uma sentença sem antes advertir o povo, sem antes chamar o povo ao arrependimento. Deus, ele avisa, Deus, ele denuncia o pecado, Deus conclama o povo ao arrependimento. Porém, quando não há esse arrependimento, a sentença de Deus é certa. Então vamos lá, subtópico 2, nós vamos ver a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio, né? Então, o profeta Jeremias, como nós já dissemos, o profeta Jeremias, ele foi, o ministério desse profeta, né, foi o mais importante desse período
da destruição, porque ele viveu, para você ter uma noção, ele viu a terceira invasão de Judá, né, pelo exército babilônico, viu as pessoas morrerem, viu as pessoas serem levadas cativas, né, e ficou ali em Jerusalém, no meio dos pobres, daqueles que Nabucodonosor deixou ali. Então, no tempo desse profeta, havia muita discórdia, né, e confusão sobre a verdadeira palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, né? O profeta Jeremias profetizava a palavra de Deus verdadeira, dizendo que a Babilônia viria, que se não houvesse um arrependimento, Deus destruiria a cidade. Mas havia também ali falsos profetas, que eles profetizavam ao contrário do profeta Jeremias, né? Eles diziam que Deus nunca iria permitir Jerusalém ser destruída, nunca iria permitir Jerusalém ser sitiada, nunca iria permitir que o templo fosse destruído, né? Então havia ali muita confusão, muita discórdia em saber quem estava falando a verdade. E na verdade, nos dias de hoje, né, isso acontece, né? São muitas pessoas pregando o evangelho, muitas igrejas abrindo, né, portas todos os dias. E como saber se quem está falando a verdade, quem está pregando a verdade? É preciso que nós examinemos as Escrituras. A própria Bíblia diz, né, nos manda estudar as Escrituras, estudar a fundo, para vermos quem realmente está com a palavra de Deus, está falando a verdadeira palavra de Deus. Subtópico 3, motivos que levaram Judá ao cativeiro. Então, o cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Isso aqui é muito importante, porque Jeremias falava aos líderes, os profetas falavam aos líderes, e eles não davam ouvidos aos profetas. Então, a desobediência, né, obstinada da nação de Judá foi uma das causas que levaram Judá para o cativeiro. Mas também havia outras causas, principalmente a idolatria, né? A idolatria, que é um pecado abominável diante de Deus. A Bíblia diz: Deus não dá a sua glória a outrem. Deus não divide a sua glória, não reparte a sua glória. Ele é absoluto, né? Também ali, a nação de Judá tinha derramado sangue inocente, assassinatos, né, de pessoas inocentes, corrupção social, né, de todo tipo, injustiça social. Então, todos esses pecados, né, e juntando-se a isso, o povo não respeitava, né, o descanso sabático da terra, matavam os profetas. Todos esses delitos, todos esses erros, todos esses pecados foram cheirando mal, né, uma expressão para você entender, foram cheirando mal as narinas de Deus, chegando até o trono de Deus, e Deus mandou os profetas, avisou o povo, conclamou o povo ao arrependimento, mas infelizmente eles não ouviram e foram invadidos pelo exército da Babilônia e tiveram um fim que nós vamos ver ainda nesta lição. Então esse foi o ponto 1. Nós vamos agora ler a síntese do tópico 1, né, que diz o seguinte: os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, rebeldia, injustiça e desobediência por parte da liderança. Olha aí que coisa, né? Esse conjunto de pecados levou o povo à destruição, levou a nação de Judá
né, muitos morrerem e muitos serem cativos para a Babilônia. Levou à destruição do templo, que Deus ordenou que Salomão fizesse. Esse conjunto de pecados levou o povo à ruína. Então tomemos muito cuidado. Com o pecado não se brinca. Agora vamos para o ponto de número 2, a obstinação de Zedequias e sua queda. Subtópico 1, a teimosia de Zedequias. Então, Zedequias, como nós vimos lá na introdução, ele foi o último rei da nação de Judá, né? Ele não entendeu muito bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava. Por sua própria conta, ele resolveu não dar ouvidos ao profeta. Lembra que uma das consequências do erro, uma das consequências do exílio, foi a desobediência da liderança. E nesse caso aqui, o último rei, Zedequias. Ele resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. E isso é, irmão, perigoso, meu irmão, minha irmã. Não dar ouvidos ao profeta de Deus, não é falso profeta não. Não dar ouvidos ao profeta de Deus, aquele que tem a palavra verdadeira na mão, que é incumbido por Deus de anunciar a palavra, desobedecer, né, afrontar e não dar ouvidos à palavra de Deus na boca do verdadeiro profeta, é um perigo muito grande, é um perigo, né, enorme para aquele que desobedece. Subtópico 2, esse ponto é curtinho, né? Subtópico 2 diz: surdos aos ouvidos, surdos aos avisos dos profetas. Né? A liderança era assim, né? Surda. O povo, os profetas falavam, eles se faziam de surdos, né? Jeremias, ele advertiu o rei Zedequias dizendo, né, que se ele se rendesse à Babilônia, né, sua integridade seria preservada. Ele fala isso em uma parte do seu texto, no livro de Jeremias, fala aos príncipes: se vocês se renderem e não afrontarem a Babilônia, vocês serão preservados, né? Porque a sentença já foi dita. O profeta Jeremias falou, 70 anos de cativeiro, não adianta. Tem coisa que Deus não volta atrás. Ele decretou e não volta atrás. Então, mas se eles tivessem se rendido, não tivessem se rebelado, eles tinham, né, iriam ser cativos do mesmo jeito, mas não teriam morrido. O problema foi a desobediência, né? Então, por eles não darem ouvidos, o poderoso exército babilônio invadiu e destruiu Jerusalém. Nós vamos ler o profeta Jeremias, lá no capítulo 39, você vai ver esta verdade, né? Jeremias 39 e verso 1. Primeiro verso aí, que diz o seguinte: no ano 9º de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Então, por causa da desobediência, o exército veio, né, cercou Jerusalém, e nós vamos ver que ela foi destruída totalmente, né? Totalmente. A síntese desse ponto de número 2 diz: o erro de Zedequias e do povo de Judá está em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante do Senhor. Então, onde estava o erro do rei Zedequias e do povo? Né? Fechar os ouvidos à palavra dos profetas. Não faça isso, meu irmão. Verifique se o profeta de Deus, estude, né, aquilo que ele prega, se é uma palavra de Deus, se ele tem a vida no altar. Não feche os ouvidos à palavra do profeta, né? E também não deixe de buscar o arrependimento se você está em pecado. Busque o arrependimento, ore a Deus para que Deus te dê o arrependimento, para que você não precise passar pelo que o rei Zedequias passou, pelo que a nação de Judá ela passou por causa da desobediência.
Bom, agora nós vamos para o último ponto, né, que é o ponto de número 3. Jerusalém é cercada e levada cativa. Subtópico 1 diz: a destruição da cidade santa e do templo. Então, na terceira vez, em 586, quando o exército babilônico sitiou Jerusalém, sitiou a cidade, cercou a cidade, né? Este cerco durou 18 meses, 1 ano e meio. Neste cerco, ninguém entrava e ninguém saía. Então, o que aconteceu ali? A comida estocada foi acabando. O povo foi comendo os animais, né? E ali também foi acabando. Até chegar, irmãos, ao ponto, nós vamos ver aqui, de comerem os próprios filhos. Olha que coisa terrível que chegou a nação de Judá por causa da desobediência. A fome era tanta que eles chegaram a comer os próprios filhos. Que coisa terrível, né? Nesses 18 meses que eles estavam rodeados em Jerusalém, imagina, irmão, o lixo que juntou dentro de Jerusalém, né? As necessidades, aonde que o povo jogava, né? O lixo, aquilo foi causando doença, fome, sede, muitas crianças morreram de sede, muitos idosos morreram de sede. Isso foi terrível. Até que um dia o exército achou uma brecha no muro e invadiu a cidade. O cerco durou 1 ano e meio. Subtópico 2, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza, né? No livro de Lamentações, Jeremias ele vai falar um pouco sobre isso, sobre o que aconteceu, né? Lá no capítulo 4 de Lamentações, o versículo 4 diz: a língua do que mama fica pegado pela sede. Olha, é criança, né? E o seu paladar, ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá, porque não tinha pão. Olha o versículo 5. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas, e os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Olha que coisa terrível. Agora, olha o versículo 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Olha aí, Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele é um cântico, né, vamos dizer assim, mostrando as terríveis consequências que sofreram os habitantes de Judá no cerco de Jerusalém. Subtópico 3, a esperança profetizada. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Aí ele vai lá, Lamentações 3:22, diz que a razão de não sermos consumidos totalmente são as misericórdias do Senhor. Então, ainda havia uma promessa de esperança no futuro para Jerusalém. Eles voltariam para a sua terra, seriam uma nação novamente. Isso aconteceu, porém eles tiveram que passar por todas essas atrocidades, tristezas pelas quais eles passaram. A síntese do tópico 3, vamos para o final, diz: a invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome e matança, deixando Judá arrasado. O templo também foi destruído, o povo, muitos morreram de fome, muitos morreram assassinados e muitos foram levados cativos para a Babilônia. Então, é um exemplo de um povo que não ouve a voz de Deus. Vamos concluir então a nossa lição. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes, mas é uma lição, né? Então, quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. Tá? Então, é uma lição, aprendamos com o que aconteceu com a nação de Judá.
não façamos da mesma forma, para não termos o mesmo fim. Então, encerramos aqui a lição, encerramos o trimestre, né? Na próxima aula nós já vamos estar estudando o trimestre, a primeira lição do quarto trimestre, que está uma bênção também. Não perca, compartilhe este vídeo com os seus colegas, amigos da igreja, família. Nos ajude aí, deixa o like aí para fortalecer o canal, né? E também, já chegou até aqui no vídeo e não se inscreveu? Inscreva-se, nos ajude aí a chegar a mais inscritos para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.